Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante, dependentes até quando? Então a ideia de ter na própria pergunta alguns detalhes, se percebe já a resposta. Então dependentes é que tem momentos em que a pessoa é dependente e que não é dependente. Isso está ligado a um momento. E até quando? Quando que passa, né, de dependente para independente e de dependente para autônomo, quando a pessoa passa a ter autonomia. Por isso que a figura encontrada está ligada com crianças, que são geralmente consideradas dependentes, né, e fazendo brincadeiras de crianças que estão ainda, né, com a segurança, a proteção, a guarda dos pais que tomam conta das crianças. A gente vai ver ligação com essa paraxá, muito interessante, ligada com o Mishkan. E vamos perceber como é fundamental entender quando passar de um momento para o outro. E tem essa passagem, como era antes e como passa a ser depois. Está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 26 livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Pekudei, a última Parashá do Sefer Shemot. Essa é a número 3. Então, justamente, Pekudei, no capítulo 40, fala Beom Chodesh Arishon Be'echad HaChodesh Takim et Mishkan Ohel Moed, que no primeiro dia do primeiro mês, né, que é o Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, você vai levantar o Mishkan com o Ohel Moed, né, vai levantar o tabernáculo, o santuário, no deserto, com a parte mais sagrada, que é o Ohel Moed, onde estavam as tábuas e o Aron HaKodesh, Aron HaBrit, a Arca do Pacto. E a Torá, então, conta em detalhes o seu momento e a ordem final, a sequência no qual o Mishkan, o tabernáculo, o santuário, no deserto, foi erguido por Moshe Rabbeinu. Lembrando que a gente vai ver isso na sequência, que esse momento na história judaica, né, foi depois de receber a Torá, depois de ter tido o pecado do bezerro de ouro, depois de Moshe Rabbeinu ter subido, né, 3 vezes 40 dias, né, totalizando 120 dias, e voltando em Yom Kippur, com as segundas tábuas e com o mandamento de construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto. E aí demorou-se alguns dias até que se completou no dia 25 de Kislev, que é ligado ao dia de Hanukkah dos nossos dias, mas que foi postergado até o primeiro dia de Nissan, sendo que nos 7 dias de Adar, antes do primeiro dia de Nissan, tiveram os 7 dias de Miluim, que mesmo Miluim que é usado hoje para o serviço da reserva no exército em Israel. Miluim são dias que completam, né? Miluim de malé, né? De completo, de preencher. O 8º dia, que é Shmini, o 8º dia depois de 7 dias, que é já no Rosh Chodesh Nissan, se inaugurou, se levantou o Mishkan, que a gente está explicando aqui agora, que é esse 8º dia, o dia 1º de Nissan. E aí depois a Torá, no Parashat Pekudei, explica os procedimentos com Aaron e com os seus filhos. E aí está falando que o Moshe, né, para quem está sendo dado a ordem, ele vai aproximar a Aaron e os seus filhos, El Petah Ohel Moed, na frente do Ohel Moed, e você vai lavá-los, ou fazer o ritual de Rechitzá, de Tevilá, que o Rashi vai explicar como a gente vai ver, para eles ficarem prontos, né, na água com esse processo todo para poder servir no Mishkan. Depois fala que você vai vestir Aaron com as suas vestimentas sagradas, e você vai ungir com o óleo, né, com azeite da unção, e você vai santificá-los, e aí eles vão passar a ser os meus sacerdotes para mim.
E aí depois fala que os filhos, né, do Aaron, você vai também aproximar e vai ajudar a fazer o serviço, e você vai vesti-los com o ketonet, né, ou com o kutonet, que é essa túnica, como a gente vai ver. Então surge logo uma pergunta. Primeiro, por que os filhos de Aaron, que usavam as 4 bigdei keuná, as 4 vestimentas do Cohen, né? Lembrando que o Cohen Gadol, que é Aaron, usava 8, essas 4 e mais outras 4, mas eles usavam essas 4 bigdei keuná. O ketonet, que a gente falou que é o primeiro, né, que é o que ele vestia, ou que o Moshe o vestiu, é a túnica de linho, que é uma espécie de camisa longa, branca, simbolizando pureza. Mas tinha os outros 3 também, que é o segundo, o Mirnassaim, que são as calças, e até hoje se chama Mirnassaim, calça em hebraico, são as calças de linho que iam da cintura até abaixo dos joelhos, como é uma calça, garantindo modéstia, que elas ficavam coladas no corpo. O Avnet, né, que é o garter, é o cinto, a faixa, que é uma faixa longa enrolada várias vezes na cintura, e o Migbat, que é o turbante, né, um chapéu de linho enrolado na cabeça. Porque aqui Moshe só veste a túnica, o ketonet, neles. Na Parashat Tetzaveh, quando mostra a ordem de preparação da inauguração dos Kohanim, nos 7 dias de Miluim, né, desse treinamento, nos 7 dias de exercício até chegar na inauguração, fala das outras vestimentas, não fala só do ketonet, né? Fala ve'et banav takriv ve'idbashtem kutonet ve'gatotam avnet, você vai, então tem kutonet, depois fala do avnet, depois fala também o migbaot, e assim por diante. Em Tzav, outra parashá que vai ter depois, na sequência, em Vaikra, também quando Moshe cumpriu o mandamento na prática, né, que fala sobre todos os sacrifícios que foram feitos depois no Mishkan, fala que o Moshe aproximou os filhos de Aaron e os vestiu com o ketonet, com o avnet e com o migbaot, assim como foi ordenado para Moshe. Então, por que a nossa parashá justamente fala só sobre a túnica, o ketonet? E essa é uma pergunta do Pshuto Shel Mikra, da parte literal da Torá. Porque, em princípio, a criança de 5 anos que estuda o Humash não vai entender por que aqui fala se são 4 vestimentas para os filhos do Aaron, porque fala de uma só, que é o ketonet. E é outra coisa, porque o Rashi não explica nada sobre isso, o Rashi não fala, não demonstra curiosidade, uma pergunta com uma resposta, porque aqui está falando só sobre uma das 4 vestimentas. O Ramban Nahman explica que já foi falado sobre todas as vestimentas antes, quando foram ordenadas, na Parashat Tetzaveh. E aqui só lembrou a túnica porque é através dela que se começa a se vestir. Então está aqui o Ramban, que fala que você vai vestir o Aaron com o Bigdei Kodesh, né, com as vestimentas sagradas, isso está lá em Shemot, em Tetzaveh, e também quando fala na nossa paraxá agora, o Bebanav, em relação aos filhos, você vai vestir só o ketonet, que é só a túnica, e o Ramban explica que já foi ordenado antes, com detalhes, a ordem, né, de vestir os filhos do Aaron, né, no capítulo 29, versículos de 5 a 9, e não tinha porque hoje, né, agora, nesse momento, em Parashat Pekudei, na hora de vestir na prática, que foi levantado e erguido um Mishkan, e não precisava falar sobre todas, então só lembrou do ketonet, que é por onde, aqui que o Rambam fala, e a tril alevishá, por onde você começa a vestir a pessoa, os filhos do Aaron, no caso. Mas, na verdade, não dá para falar isso, segundo o Rashi. Porque, primeiro, o Rashi não dá essa explicação. E não dá para esperar que o leitor entenda por si mesmo que o ketonet é o único que é lembrado, porque é como se que já foram falados antes as outras vestimentas, e aqui só fala uma delas, que é por onde se começa a vestir.
O Rashi não fala sobre isso, não tem como você presumir que vai se entender. Segundo, assim como tem a expressão geral trazida no Ramban, que você vai vestir o Aharon com todos os Bnei Kodesh, poderia estar aqui também as suas vestimentas, né? As vestimentas sagradas, em vez de especificar apenas a túnica, o kitonet. Além disso, dentre as 4 vestimentas, tem também o Mirnassaim, ou a Mirnassaim, que são as calças, né? Calças de linho, que é primeiro na ordem, antes do ketonet, antes da túnica de linho. Né? A gente vê isso, inclusive, na Halachá, né? O Mishneh Torah, o livro de leis do Rambam, fala nas leis ligadas aos utensílios do Beit HaMikdash, que como é que eram a ordem de vestimenta, de vestir as vestimentas. Primeiro vestia Mirnassaim, a calça, não o kitonet. Depois amarrava, etc e tal, o Mirnassaim. Primeiro era o Mirnassaim, depois se botava os outros. Segundo o Rambam, né, e na própria Parashat Tzav, está claro que a calça vem primeiro. Na Parashat Tzav fala, Velavasha Kohen Midobad, você vai vestir o Mirneseivad, vai vestir a calça de linho, e baixa al Bessoró, vai direto em contato com a pele, com o corpo da pessoa. O Ramban, na Irmãs de Tetzaveh, explica que Moshe não vestiu as calças do Aharon e dos filhos, como está lá no capítulo 29, no versículo 9, o Ramban explica por que foi especificado, por que foi separado e não se falou sobre as calças, porque o Moshe vestiu todas as outras, como foram ordenado em Tetzaveh, Veril Bastam, você vai vesti-los, né? Mas a calça, como é para cobrir a carne, né, ligada à ervá, né, ao órgão masculino, etc e tal, cobrir, né, tornar com recato, então eles se vestiam, né, com recato, com tzniut. Então não era Moshe que vestia. Em Shemot, no capítulo 28, o Rashi explica que quando fala Veibashta otam et Aharon, Achich, vet banav, quando você vai vesti-los, o Aharon, seu irmão e os seus filhos, né? E você vai ungir e vai santificar, e aí eles vão poder fazer o sacerdócio para mim, né? No versículo 41, o Rashi explica o que quer dizer vestir o Aharon, o mesmo que é falado para Aharon, que inclui todos os 8, né? O Roshen, o Efod, o Meil, o Ketonet, etc e tal. E bota o Mirnassaim, que tu viu, mata Bikulam. E as calças que estão falando, o Rashi fala, ia por baixo de todos. Então aqui Rashi fala que as calças realmente faziam parte de quando Moshe vestiu Aharon e os filhos, e era a primeira coisa. Podemos dizer que a explicação é porque Rashi entende que Moshe só vestiu mesmo uma túnica nos filhos de Aharon, e não as outras 3 vestimentas. Mas isso não está especificado, não está claro. Mesmo em Tetzaveh, né, no começo do livro de Shemot, e depois em Tzav, em Vaikra, o Rashi explica que Moshe vestiu o Avnet e o Migbaot, e até os Mirnassaim, até as calças, é porque lá se refere aos 7 dias dos Miluim. E aqui está falando sobre Rosh Chodesh Nissan, que é no 8º dia, que é quando foi erguido o Mishkan. Mas qual a diferença entre os 7 dias de antes e o 8º dia? É aqui a gente vai chegar no final e, né, a grande revelação que a gente pode usar para a gente hoje em dia. Na verdade, mesmo o 8º dia foi um dia de inauguração e também de Miluim, de completar o que vieram antes dos 7 dias. Moshe ainda fez o serviço no 8º dia, mas estava oficial como sendo do Aharon e dos seus filhos. Mas qual a diferença fundamental entre os 7 dias e o 8º? É que nos 7 dias só Moshe podia fazer tudo, pois só ele estava com o dino, com o grau, com a categoria, com a função de Cohen, completamente. Ele era o único que era Cohen, oficial, de carteirinha, como se diz, que tinha o crachá. No 8º dia, o Rashi explica, depois, quando a gente falou de você vai Rahatsu, Moshe vai
lavar, né, Aaron e seus filhos. Que o Rashi explica? Que você vai, no 8º dia, você vai fazer a Tevilá para eles todos. Que Aaron e os filhos passaram, então, a ter também esse din. Todos eles estavam iguais no 8º dia. Todos eles eram oficialmente, tinham o din, né, a categoria, o crachá, a função de Cohen. O assunto de Hinur, inauguração, que é a mesma coisa, na verdade, a gente pode usar Hinur tanto como Hinur, educação, até hoje em hebraico, né? Até o ministério de Hinur, etc., está ligado com educação. Educação é algo que vem antes para preparar para o que vem depois. E a inauguração é o que vem depois, ou que marca o início, né, da segunda fase, a fase seguinte. Está ligado com a ideia de acostumar-se. Assim como tem no Perush HaMishnayot, o Rambam explica em Menachot, no capítulo 4, o Rambam explica na Mishnah Rei, que Hinur está ligado com duas coisas. Primeiro, treinar e se acostumar antes de ser obrigatório. Como uma criança, antes de 13 anos, ele tem o Hinur para poder saber o que fazer depois do Bar Mitzvah, quando começa a ser obrigatório cumprir as mitzvot. Se não tiver treinado e estudado, entendido como coloca o tefilin, por que coloca o tefilin, quando chega na hora H, quando completa 13 anos, a criança não sabe o que botar, não comprou ainda o tefilin, não sabe o que tem que fazer. Então é justamente a passagem da dependência para a autonomia. O Hinur, a inauguração, liga a educação, o treinamento, a preparação para o jogo oficial, para quando começa a valer. Ou a gente pode falar que os 7 milênios que a gente viveu, né, a história toda do mundo é um Hinur, é uma preparação, é uma educação, para quando chegar a hora H, o dia D, que é quando o Mashiach vai chegar. Então a gente se prepara nesse tempo e a gente está ainda dependente, porque a gente não tem ainda a categoria, a função, o cargo de Cohen ou de já alguém que é autônomo. E justamente essa passagem, então, dependência para autonomia. E segundo, tem uma linguagem de começo com o Hinur, como tem Hanukkah Mizbeh, Hanukkah Bait, né, até hoje em dia, quando se torna obrigatório, porque já é depois da inauguração. Então, nos 7 dias era a fase de educação. Assim, agora como toquei, 7 dias também tem ligado com 7 milênios, com os 7 dias da semana. É uma fase de preparação, né? Os 6 dias da semana, até o Shabat, são os 6 dias de preparação para o Shabat. Os 6 dias, 6 milênios, antes do 7º milênio, justamente a preparação até chegar à época de Mashiach. Então, preparação e treinamento com dependência, porque não está ainda oficial. No 8º dia foi diferente. E o Mishkan também foi diferente, porque passou a ter a Shekhinah, a presença divina, aqui embaixo. Nos 7 dias só podia ser através do Moshe. Até a Tevilá deles, né? Rahatsu Tambamayim, o Rashi fala que é a Tevilá de todo o corpo. Então isso foi feito ainda por Moshe, porque ele era o que tinha a capacidade, né, para poder administrar esse treinamento, a educação, a preparação e acostumar as pessoas a estarem prontas para que ia começar oficialmente no 8º dia. O mesmo em relação às roupas. Nos 7 dias Moshe vestia tudo e todos. No 8º dia eles passaram a se vestir sozinhos, mas num dado momento. Ainda não tinham autonomia, porque eles ainda estavam começando. Então o pontapé inicial, né, o pegar no tranco, o comecinho, né, explica que Moshe vestiu a túnica neles. Foi o toque de autonomia que faltava. O principal que liberou todo o resto. E a túnica veste o corpo inteiro. A calça veste só a parte de baixo. A túnica veste o corpo inteiro. Então é o principal. É o toque inicial do Moshe para todo mundo conseguir seguir em diante com autonomia, com independência. Com Aaron, fala sobre todas as roupas através do Moshe, mesmo depois da inauguração. Porque teve um investimento maior, já que tinha que dar tudo certo, porque tinha que receber presença divina no Mishkan. Isso é através do Aaron que ele ia fazer com isso acontecesse. Então Moshe
ele se ocupou, se dedicou para que o Aron também tivesse tudo vestido através dele, porque o Moshe tinha essa capacidade de dar esse poder, essa força, essa vitalidade para que o Aron conseguisse chegar no objetivo final, que era trazer a Shekhinah para esse mundo, e que vai ser agora já, justamente, que a Shekhinah vai residir definitivamente aqui embaixo, no Mishkan naquela época, agora diretamente no mundo inteiro, com Mashiach, na redenção completa, verdadeira, definitiva, no mundo inteiro, aqui agora já.